Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o novo PL das fake news, tá? Eu falei para vocês que o caso da menininha que morreu lá em Brasília é muito triste o caso, tá? Que se suspeita que teria sido um desafio do desodorante, mas que provavelmente não foi. Por que eu digo isso? Porque se tivesse sido, já teriam as imagens da criança, já teria a prova disso. Tá todo mundo tratando com condicional. Ah, pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido. No final das contas, se pode ter sido, pode não ter sido também, né? O que está acontecendo aqui é que sim, infelizmente, a menina morreu, uma menina de 8 anos de idade morreu lá em Brasília, muito triste isso, lógico, meus sentimentos à família, aos amigos. Estão dizendo que é por causa do desafio do desodorante, mas ninguém tem certeza disso. E se fosse, certamente teria imagem dela se gravando. Para fazer esses desafios, você se grava fazendo um desafio. Então, enfim, o caso é muito triste. Só que, lógico, como eu avisei para vocês, isso seria usado para fazer um PL das fake news. O governo está desesperado, o STF está vendo que está perdendo a guerra da comunicação, que está todo mundo percebendo as brutalidades que o STF está fazendo, perseguindo o Bolsonaro, perseguindo a direita, e aí eles voltaram para o problema. Ah, e o problema é as redes sociais. Temos que fazer um PL das fake news novo, né? E tá aqui o PL das fake news novo. Eu vou dar uma analisada nele com vocês nesse vídeo para mostrar para vocês os absurdos, um monte de coisa idiota que não faz sentido aqui, um monte de besteira, muito ruim. Ele tem uma vantagem em relação ao outro PL antigo das fake news, que era o PL 2630, né? Esse daqui é o PL 4691. Ele tem uma vantagem. Lembra que o PL 2630 tinha tanta gente achando que ele ia passar, que eles botaram um monte de jabuti, né? Negócio de direitos autorais, negócio de pagamento para novelas antigas na Rede, artistas na Rede Globo, e que o ECAD ia ser responsável pelos direitos autorais. Eles botaram uma lambança de coisa, um monte de coisa nesse negócio, porque eles achavam que o PL 2630 ia passar, né? Acabou que, felizmente, não passou o PL 2630. Então, esse projeto ele tem essa vantagem, não tem, de todos os penduricalhos, só passou um penduricalho que é ruim, mas, enfim, é menos penduricalhos que tem nesse processo aqui, ele é menos pior. É lógico que vão tentar botar os penduricalhos nele também, você sabe, né? Mas ele também é muito ruim. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei para vocês, quando começou esse papo de que a menina morreu por morte, desafio do TikTok, coisa e tal, não está provado. Todas as reportagens falam aqui, ó, o avô encontrou a criança desacordada sob uma almofada úmida. Havia um frasco de desodorante. A menina chegou a ser levada para o hospital. Ou seja, eles não sabem se foi isso daí, né? Então, estão investigando isso. E por que eu digo que não sabem? Porque se soubesse, já tinham colocado aqui que tinha feito isso, né? Eles querem muito que seja pelo desafio do TikTok e coisa e tal. Mesmo que tenha sido pelo desafio do TikTok, é o que eu falo para vocês, é um absurdo. Porque a gente tem no Brasil 20 milhões de crianças que assistem a internet e não fazem uma besteira dessa. E por outro lado, muito antes da internet, crianças já faziam besteiras e morriam. A verdade é essa, infelizmente. A internet não mudou tanta coisa assim, não. É triste, eu concordo, eu entendo a dor da família, eu entendo a dor de todo mundo, mas achar que a internet é culpada por esse tipo de coisa não é, né? Infelizmente, crianças fazem esse tipo de coisa, né? Enfim, eles estão aqui, então, dizendo que é desafio do TikTok. Para quê? E eu falei para vocês isso, é para fazer novo PL das fake news. Sempre vai ser assim. E eles querem evitar o nome PL das fake news, porque eles sabem que PL das fake news já tem uma carga ruim. E por isso que eu estou falando para vocês, é PL das fake news. É lógico que é. É a mesma coisa, vocês vão ver o conteúdo. É a mesma coisa do PL 2630 que eles querem colocar agora. Eles só deram algumas maneiradas em algumas coisas e tiraram os penduricalhos que tinha no PL 2630, mas fora isso, é a mesma porcaria que tinha lá atrás, né? Aqui, ó, já tá a carta capital aqui, não porque precisa. Morte de menina fortalece projeto do Centrão. Eu tô dizendo que não é da esquerda, não é do Lula, é do projeto do Centrão para regular as redes sociais. É de um cara do Republicanos. Aqui, ó, Republicanos do Amazonas. Esse cara aqui, ele é totalmente esquerda. E Dani Cunha, a filha do Eduardo Cunha. União Brasil, Rio de Janeiro, são esquerdistas inveterados, os dois da esquerda extrema. Então estão dizendo que é do Centrão, mas os dois são da base do governo Lula aqui. Ó. Republicanos e União Brasil é base do governo Lula. Os dois são é um projeto do governo Lula. E eu acho pouco provável de passar, tá? Porque eu falei para vocês, isso é um projeto controverso. No início do governo Lula, quando Lula tinha muita força, lá no início, em maio de 2023,
tentou passar o PL 2630, o PL das fake news, e não conseguiu. Se não conseguiu no auge da força dele, não, acho pouco provável que consiga agora. Mas temos que ficar atentos, porque é lógico que vão tentar, é evidente que vão tentar. Eles estão vendo o que está acontecendo lá no STF, né, com a revista The Economist criticando o Alexandre de Moraes e coisa e tal. E o que eles tiram disso? Que eles estão errados mesmo? Não, é lógico que eles vão tirar isso. Eles nunca vão admitir que eles estão errados. Eles vão dizer, não, porque as redes sociais estão dando, né, espaço para a desinformação. Por exemplo, agora teve a resposta do Barroso falando que ele nunca disse que derrotamos o bolsonarismo, e aí o pessoal botando a imagem dele, o vídeo dele, dizendo que ele derrotamos o bolsonarismo e coisa e tal. E vão dizer que é fake news. Não, que isso daí não é fake news, olha só. O que eu já falei para vocês, o que eles ressentem é justamente o fato de que se fosse antes, se fosse na era da informação centralizada, eles ligavam para a Rede Globo, ô Rede Globo, não bota aquele vídeo do Barroso não, porque pega mal pra caralho, quebra o galho aí, não bota o vídeo do Barroso não, e ninguém ia lembrar do vídeo do Barroso, e aí as pessoas também não iam lembrar do vídeo do Barroso dizendo derrotamos o bolsonarismo, e ia ficar por isso mesmo. Hoje em dia eles tentam fazer isso e não conseguem mais, né? Então é isso que por isso que eles querem o projeto das fake news, né? O PL é muito ruim. Vamos dar uma olhada nele aqui. Tá aqui, ó. O PL, como a gente falou, tá aqui, ó, disposições preliminares, né? Estão chamando de Lei de Proteção às Liberdades Constitucionais e Direitos Fundamentais. É lindo como é que todo projeto que quer ferrar as liberdades constitucionais e os direitos fundamentais tem o nome de projeto de proteção. O PL das fake news era assim também. É projeto de proteção da liberdade de expressão, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Faz exatamente o contrário. É curioso, porque isso é descrito, inclusive, no livro 1984, do George Orwell, né? Era o truque que o governo usava. Ele botava o nome Ministério do Amor, era o ministério da policial que dava pancada nas pessoas, né? Ministério da Verdade, era o ministério que fazia todas as mentiras lá, que alterava a história e coisa e tal, né? E é incrível como é que os políticos de hoje em dia, eles pegaram 1984 e estão usando como manual de instrução, cara. Lei de proteção às liberdades constitucionais. É para fuder as liberdades constitucionais todas, ferrar, acabar com os direitos fundamentais todos, né? Então, aqui está dizendo aqui, ó, essa lei se aplica a qualquer plataforma digital nos termos do artigo 3, inciso, que prestem serviço em território nacional, suportado ou não por publicidade, e que tenham base ativa de usuários no Brasil, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, correspondente a 5% ou mais da população brasileira. Ou seja, delimitaram aqui o universo que vai aplicar essa lei às redes sociais maiores, né? Então, já começa com a parte errada, né? Aqui, ó, para aplicação dessa lei, deverá se observar os seguintes princípios. Esse daqui, ou seja, mais uma vez, é uma lei principiológica. Eu já expliquei para vocês o que é isso e por que isso é ruim. A gente critica muito o STF por ele estar saindo da caixinha, estar aplicando coisas, decisões que não está escrito estritamente na lei, mas parte dessa culpa é do Legislativo. O Legislativo adora fazer, tudo quanto é lei moderna tem isso aqui. Não porque os princípios da liberdade de expressão, vedado ao anonimato, a liberdade de imprensa e vedação à censura no ambiente online, o livre exercício da expressão dos cultos religiosos, parece uma coisa linda, né? Não porque os princípios dessa lei, coisa e tal, mas o que acontece? A lei, ela era para ter uma norma. Uma norma é assim, você pode fazer isso, ou você não pode fazer isso, e pronto. Por quê? Porque quando você tem uma norma, o juiz tem que aplicar aquilo diretamente, ele não tem como fugir daquilo. Se você coloca um princípio, não, princípio da liberdade de expressão vedado ao anonimato. Aí você já entendeu o que o juiz pode fazer, né? Por mais que esteja tudo certo, que você esteja obedecendo a todas as normas dessa lei, ele pode virar e falar assim, mas não obedeceu o princípio da coisa, que é exatamente o que o STF tem feito com todas as leis no Brasil, né? Não porque a Constituição não fala nisso assim, mas tem o princípio da liberdade, o princípio da segurança, o direito a não sei o que lá. Quando você vai para o princípio, você está delegando a norma para a ponta, está delegando a norma para o juiz. É o legislador abrindo mão do seu poder legislativo para o juiz. Então fica o Congresso gritando que o STF está invadindo a competência do Congresso, o STF está sacaneando o Congresso. E os próprios congressistas fazem leis principiológicas. Não pode.
Corta esta porra. Tem que dizer a norma. Pode fazer isso, não pode fazer isso e ponto final. Não fica, fica bonitinho, não, porque a proteção dos consumidores, a proteção do direito à saúde. Olha só como é que fica isso aqui, ó. A proteção do direito à saúde. Sabe o que vai acontecer? Vai ter lá o pessoal, uma pandemia nova, vai ter ordem para todo mundo ficar em casa, porque é proibido ficar em casa, é proibido sair, não sei o que lá, fica em casa, todo mundo vai ver a merda que é, ou seja, que é mentira do governo, você vai querer reclamar nas redes sociais, o que eles vão dizer? Você não está infringindo nenhuma norma, que nenhuma proibição explícita na lei, mas você está indo contra o direito do princípio do direito à saúde, você está atrapalhando essa... Entenderam a parada? Entendeu como é que essa porcaria aqui, ó, esse artigozinho aqui que não serve para merda nenhuma, que não te dá proteção nenhuma, que não te ajuda em nada, vai ser usado contra você. E isso daqui é os congressistas, os deputados, dando poder para o judiciário. Um absurdo. Eu acho, a minha opinião pessoal, devia ser proibido. Lei que tem princípio é automaticamente nula de pleno direito. Joga no lixo, não serve para nada. Não pode ter princípio e lei. Lei tem que ter norma. Norma é, você pode fazer isso, ou você não pode fazer isso. E ponto final. Isso é norma em direito, tá? Então devia ser só norma na lei. Não pode ter lei de princípio. A segunda parte, que é definição, ok, definição pode ser, definição é razoável, né? Você ter definições de alguns termos aqui, mas aí vem a parada aqui, né? Primeira coisa, da vedação ao anonimato. Isso daqui é uma coisa que eu já falei para vocês que é impossível na internet. Por que é impossível na internet? É impossível na internet porque existe uma coisa chamada outros países. Então, olha aqui, ó. É assegurado o direito de todos à livre manifestação do pensamento nas plataformas digitais, sendo vedado o anonimato. Isso, em tese, já está na Constituição assim, né? Só que eles querem passar essa responsabilidade para as plataformas digitais. E é isso que é o problema, porque é impossível para elas garantirem esse tipo de coisa. Aqui, ó. O anonimato é proibido em qualquer forma de manifestação de pensamento, devendo o autor identificar-se claramente na sua livre expressão. Olha o absurdo isso daqui, tá? Aqui, ó. Parágrafo único. A identificação que trata o caput poderá ser realizada mediante o uso de pseudônimos, nomes fictícios e coisas de paródia, de humor ou de homenagem, desde que a identidade real do titular, conta ou canal seja conhecida pela plataforma digital, que deverá mantê-la em sigilo, salvo requisição da autoridade judicial. Pode parecer uma coisa razoável. Eu sempre falei isso para vocês, né? Anonimato, pseudônimo, pode. Isso já é reconhecido, tá? Já tem jurisprudência dizendo que pseudônimo não tem problema na internet, né? Agora, qual que é o problema que eles falam aqui, ó? A plataforma digital poderá ser responsabilizada civilmente de forma solidária por danos decorrentes de manifestação de pensamento de terceiros na internet, quando falharem em identificar a identidade real do titular do perfil quanto ao canal. Agora, e aí, como é que resolve isso? Me diz aí como é que a plataforma vai identificar a identidade real do titular de uma conta. Vai exigir CPF e identidade na hora de você cadastrar uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, uma conta em qualquer plataforma. Lindo, bacana, ótimo, excelente, fácil de fazer, né? Só botar lá a identidade, tem que escanear a identidade, botar lá. Isso é um risco enorme, porque vai comprometer a privacidade de um monte de gente. Mas é muito pior que é o seguinte, e o resto do mundo? E se eu for para os Estados Unidos e abrir uma conta nos Estados Unidos e começar a bater papo com o pessoal aqui do Brasil? Como é que vai funcionar isso? Porque lá nos Estados Unidos não tem essa regra. Então, como é que a empresa aqui no Brasil vai garantir qual é a identidade da pessoa que está fazendo ali se a pessoa está lá nos Estados Unidos? Como que isso vai funcionar? É impossível funcionar esse tipo de coisa. Essa ideia de jirico, que eu já vi um monte de gente falando, é só pedir o CPF de todo mundo na rede social. Meu amigo, rede social é mundial. A gente conversa com gente da Ucrânia, da Polônia, de Portugal, de Moçambique, de um monte de lugar do mundo. CPF só tem no Brasil, meu amigo. E nem deveria ter no Brasil, na verdade. Acho um absurdo esse tipo de coisa, mas como que você vai ter esse tipo de coisa? E aí, ou seja, você está dizendo que a rede social vai ser responsabilizada por tudo, então. Né? Não tem como fazer nada, que a rede social não pode ter nenhuma pessoa, então, no final das contas, né? E lembra, quando você vai cadastrar na rede social, ela pode até exigir alguma coisa, mas como é que ela vai ter certeza que você é você mesmo? Entenderam o problema? Ou seja, você cria uma dificuldade. Todas as redes sociais no Brasil vão ter que ter login do GovBR, é isso? Vai ter que ter tudo registrado no GovBR para acessar a rede social no Brasil. E aí só vai poder falar entre brasileiros, não vamos ter uma rede social fechada no Brasil. Só brasileiro fala com brasileiro, porque não pode aceitar a conversa de... Olha o absurdo que esse pessoal está querendo chegar com essa lei idiota, que não tem nenhum sentido no final das contas. E aí, de novo, você pode falar assim, não, mas beleza, é só ser razoável. A rede, ela pode exigir
a identificação dos brasileiros, mas não das pessoas de fora. Tá bom, meu amigo, mas aí olha só como é que você criou um problema, criou uma burocracia para as pessoas de bem no Brasil, porque a pessoa de bem no Brasil, ela vai ter mais uma burocracia, vai ter que mandar o documento dela para a rede social, se der merda, se vazar essa base de dados, vai ter o documento dela vazado e coisa e tal, um monte de problema para o usuário honesto. E o usuário desonesto? O usuário desonesto, meu amigo, vai abrir uma conta na Rússia, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, na Groenlândia, na Europa, em qualquer lugar do mundo e vai fazer o ataque do mesmo jeito. Ou seja, você criou um problema que é um problema para o usuário honesto e não é um problema para o usuário desonesto. O usuário desonesto vai ter exatamente zero problemas com isso, vai criar conta, ou seja, reparou como é que é o negócio? Não protege nada, não resolve problema nenhum, mas cria dor de cabeça para quem for do Brasil, né? E para a rede social também, porque vão dizer que não, mas como você não identificou que o cara é brasileiro? Ah, mas ele me falou que é americano, ele me falou que é nepalense, ele me falou que é chinês, sei lá. Como é que eu vou saber que o cara não é? Né? Vai ter que ter, criar conta na rede social agora, vai ter que ir no cartório carimbar em 3 vias, né? Aí fala aqui também que quando a distribuição tiver sido realizada por meio de publicidade e propaganda. Outro problema que eles vão ter muito grande. Por quê? Porque hoje, se você quiser anunciar no YouTube ou anunciar em qualquer rede social, você vai lá e faz o anúncio, né? E eles têm algumas proteções, eles pedem alguns documentos, algumas coisas e coisa e tal. Mas eles estão dizendo aqui que agora, se tiver propaganda que seja fake news, meu amigo, aí pronto, né? A rede social responde. Imagina, todos os jogos do Tigrinho da vida, todas as coisas de jogos de aposta, que na televisão tradicional pode fazer, na rede social não vai poder. Por quê? Porque o pessoal vai acusar de fake news e vai processar a rede social. Olha o absurdo que é isso. Isso fere, inclusive, a lógica da propaganda, né? Quem faz propaganda para alguém não é responsável por aquele produto. Você está indicando o produto. A empresa original que é responsável, né? Aqui, ó, quando usuários legítimos e regularmente identificados tiverem perfis e contas invadidas ou acessadas indevidamente, se após o recebimento da notificação pelo usuário legítimo, seu representante legal, uma vez confirmada a invasão do acesso indevido, a plataforma deixa de promover de forma diligente a retomada e disponibilização dos perfis. O que ela está falando aqui? Quando alguém cria um perfil com o seu nome, ou então invade uma conta sua e começa a usar a sua conta para fazer ataque. As plataformas já fazem isso. É lógico, a plataforma não tem interesse nenhum em evitar esse tipo de coisa, né? Isso daqui é a choradeira do Alexandre de Moraes, não porque criaram um monte de conta chamada Alexandre de Moraes. Ô Alexandre de Moraes, tem um monte de gente chamada Alexandre de Moraes no mundo. Você sabia, o meu nome civil, né, Ricardo Albuquerque, tem uns 5 no Brasil. Se você acha que o seu nome é único, dá uma procurada na base de dados aí para você ver. Tem um monte de gente com o seu nome também. A coisa mais comum do nome é homônimo. Se você tem um nome tipo normal para o Brasil, né, não estou nem falando de João da Silva, Zé da Silva, que aí, meu amigo, sai de baixo, né? Deve ter uns 70 mil, 80 mil de cada um desses, mas qualquer nome que é mais ou menos comum, você tem um monte por aí, né? Então, esse negócio de homônimo, né, como é que vai funcionar isso daqui? Né? Olha o problema. E depois eu posso... a forma mais fácil de você derrubar um perfil no Instagram, sabe qual que é? É você fazer uma denúncia no Instagram dizendo que o perfil é seu. Exatamente por causa disso daqui. Porque eles são obrigados a derrubar, eles querem derrubar, porque né, se fosse seu mesmo, né, você pode ter problema. Então o que o pessoal faz? Faz denúncia dizendo, não, esse perfil aí é meu. Não, eu que chamo essa pessoa aí, sou eu essa pessoa aí. E aí, ou seja, o Instagram, por via das dúvidas, derruba o perfil, você fode a pessoa completamente. Então aqui você vai dando outra oportunidade para atacantes atacarem a conta, né? E daqui para frente só piora, tá? Aqui está dizendo que as plataformas devem identificar, analisar e avaliar riscos sistêmicos e não sei o que lá. Ou seja, isso aqui vai servir para quê? Para o governo impor medidas às plataformas. Olha, eu quero que você faça isso porque tem um risco sistêmico de acontecer não sei o que lá, no algoritmo de recomendar coisas de discurso de ódio e não sei o que lá, então você tem que me dar aqui um botão para eu apertar e derrubar coisa. Um monte de coisas tipo aqui, ó. Com vistas à mitigação razoável, proporcional e eficaz direcionados aos riscos sistêmicos, as plataformas deverão adaptar a concepção, caracterização e funcionamento dos serviços, incluindo sistemas e interfaces, adaptar os termos, usos e critérios de métodos de aplicação. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Parece muito razoável, parece muito legal. O que eles vão fazer? Vão dizer assim, não, o risco sistêmico de fake news tem que ter agência de checagem de fato. Não pode ter norma da comunidade, que a gente não gosta de norma da comunidade. Norma da comunidade não pode, tem que ter empregar a nossa agência aqui de fact-checking para empregar um monte de petista expulso de jornal por aí, um monte de gente incompetente que quer fazer checagem de fato esquerdista. Entenderam o problema? O governo, quando fala que tem que fazer, que resolver esses riscos sistêmicos, o que ele vai fazer é isso aí, vai impor esse tipo de coisa, né? Aqui, ó.
O órgão regulador avaliará as medidas de atenuação de risco propostas pela plataforma digital e poderá exigir medidas adicionais para responder os riscos identificados. Pronto! E quem que é esse órgão regulador aqui? Quem é esse Ministério da Verdade aqui? Eles falam mais à frente. A NPD, que é o órgão que o Lula criou agora, botou um monte de gente petista lá, e a Anatel. São os dois órgãos que vão fazer essa Ministério da Verdade aqui para obrigar as empresas a botar checagem de fato e mais um monte de coisa. Então isso aqui, terrível, vai encarecer as redes sociais, vai piorar a situação, vai ter de novo aquela manipulação de proibir coisas à direita e permitir todo mundo à esquerda. Aí fala aqui sobre as coisas que tem que ter tratamento preventivo. Coisas que a plataforma tem que derrubar de qualquer forma, imediatamente, porque é crime. E veja, já existem algumas coisas que as plataformas fazem isso hoje, né? Se você coloca conteúdo gore, conteúdo de crime, coisa e tal, as plataformas retiram imediatamente. Só que aí eles botam uma lista de coisas aqui, ó, que as plataformas têm que tirar imediatamente. Aqui. Induzimento ou instigação a suicídio, prática de automutilação. Beleza. Mas, de novo, lembra o problema disso daqui, né? Outro dia eu estava fazendo um vídeo falando sobre o suicídio do Hitler e pronto, botaram meu vídeo sem monetização porque eu falei a palavra. Ai, não pode falar a palavra. Você, não, caramba, eu estou falando de um fato histórico, aconteceu, caramba. Enfim, crimes de violação de direitos do autor. Olha só, não tem que tirar imediatamente o que o cara dizer, né? Crimes contra a saúde pública é o terceiro, meu amigo. Você já viu? Criticou as medidas da pandemia, falou mal das medidas da pandemia, que não pode que sair, tem que ficar em casa todo mundo e não sei o que lá e coisa e tal. Ó, tem que excluir imediatamente. Se a plataforma não excluir imediatamente, ela é responsável pelo custo disso daqui, né? Crimes de tráfico internacional de crianças e adolescentes. Ok, eu entendo. Exploração de menores. Isso aqui as plataformas já fazem, né? Aqui, ó, crimes contra o Estado Democrático de Direito. De novo, um absurdo isso. Por quê? Porque, é lógico, ninguém está dizendo que deveria poder derrubar o Estado pela internet. O problema é você criticar o Estado. Se você pegar os crimes tipificados nos artigos 359, não sei o que lá, isso aqui é a antiga Lei de Segurança Nacional, que é exatamente o que os milico usavam lá em 64 para perseguir a oposição. É exatamente o que o Alexandre de Moraes está usando agora para perseguir a oposição do mesmo jeito. Então, ou seja, crimes contra o Estado Democrático de Direito são um absurdo. Mas você não pode impedir as pessoas de criticarem o Estado. Se alguém critica a urna eletrônica, se alguém critica o Alexandre de Moraes, se alguém chama o cabeça de piroca, o gordola de gordola, você tem que deixar. É um absurdo, eles querem fazer censura prévia nisso daqui. Olha o absurdo que é isso, né? Então, repara como é que eles misturam as coisas. Eles colocam algumas coisas que são razoáveis, crime de crianças, evidentemente, concordo, tem que proibir, as plataformas já fazem isso hoje, né? Crime de assédio, constrangimento, humilhação, não sei o que lá. Aqui, ó, a candidato a cargo eletivo. Se você criticar candidato, chamou o candidato de ladrão, meu amigo, chamou o ladrão de ladrão, caraca, não pode aqui, ó. Incitação à discriminação, preconceito de raça, isso aqui já é proibido, cara, já é crime isso. Olha só, eles botam um monte de coisa aqui, ó. Crime de terrorismo e atos preparatórios, violação de direito ao autor de programa de computador. Você falou alguma coisa... E olha só, como você entrar na Deep Web? Caraca, vou ter que tirar meu vídeo do ar, porque, né? Em tese, entrar na Deep Web, você pode entrar na Deep Web para conseguir pirataria e não sei o que lá. Olha só o absurdo que fica isso daqui, né? As coisas que são razoáveis aqui, as plataformas já fazem isso. Crime de abuso e maltrato de animais. Porra, já tiram esses vídeos imediatamente, já tiram isso imediatamente, né? Enfim, então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Isso tudo aqui as plataformas têm que tirar imediatamente, não precisa de ordem judicial nem de nada. O que é um custo para as plataformas, né? Ou seja, elas já querem tirar isso, porque plataforma nenhuma quer ter esse tipo de conteúdo, né? Isso prejudica a venda de anúncios, isso prejudica a interação da plataforma. Eles já fazem isso naturalmente, mas tendo uma lei com isso, torna a coisa muito mais complicada. Eles vão ter que ser muito mais rigorosos com isso, porque agora, além deles terem o prejuízo comercial, eles ainda têm que responder ao governo. Ou seja, vai começar a ter autocensura. A própria plataforma censurando as pessoas disso daqui. Um absurdo completo, sem precisar. Porque as plataformas já fazem isso, elas já não querem esse tipo de conteúdo na plataforma, já estão correndo atrás disso, né? Bom, enfim. Aí fala aqui deveres de transparência, que tem que disponibilizar canais para reclamação e coisa e tal, não sei o que lá. Aí fala aqui, ó, da autorregulação regulada. Aí diz aqui, ó, que as plataformas poderão instituir uma entidade de autorregulação que terá, no mínimo, as atribuições, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho muito estranho isso aqui, né? Porque você não precisa dizer numa lei que a plataforma pode fazer alguma coisa se ela quiser ou se ela não quiser. Por que você não precisa fazer isso? Porque
pelo princípio do direito, pela lei de diretrizes, diretrizes básicas do direito brasileiro, né, a LINDB, você já pode, tudo que não for proibido, você pode fazer. Então, se as plataformas quiserem criar uma entidade de autorregulação, elas já podem fazer isso, não precisa de lei fazendo isso aqui. Né? Se não é proibido, é permitido. Né? Então, assim, aí estão falando aqui que elas podem criar isso aqui. Ou seja, o que elas estão querendo dizer aqui é que o governo vai criar, vai dar um jeito de cutucar para as plataformas criarem essa autorregulação, que vai ser o Ministério da Verdade. O governo está tentando sair fora do Ministério da Verdade, dizendo que coisa que vai ser o Ministério da Verdade vai ser criado pelas plataformas. Mas está na cara que se está nessa lei, vai ser o governo por trás disso daqui, né? E o pior, ainda coloca aqui a ANPD e a Anatel como as entidades que vão regulamentar essa lei. Ou seja, na prática, quem vai regulamentar essa porra toda vai ser a ANPD e a Anatel. Duas entidades do governo, vão ser os Ministérios da Verdade do governo Lula, né? Dessa lei aqui, um absurdo completo aqui. Ó. Diz que a ANPD compete o capítulo 2 e 3, a Anatel compete o capítulo 4, e ainda coloca aqui, aí tem aqui as multas, um monte de multa e coisa e tal, né, se descumprir essa lei, e ainda inclui no FUST, né, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia, mais imposto sobre as plataformas. Então esse daqui foi o único das jabuticabas que estava no projeto velho que veio para o projeto novo, a inclusão das redes sociais no FUST. Então, ou seja, você que é produtor do YouTube vai ganhar menos dinheiro, porque uma parte do seu dinheiro vai para o FUST, que é para um bando de funcionário público torrar dinheiro em licitação inútil, financiar show do Gilberto Gil, financiar show de gente que ninguém quer ver. Exatamente, é isso que vai acontecer, né? Mas assim, como eu falei, o projeto das fake news antes tinha um monte de absurdos, de jabuticabas desse tipo. Esse aqui, pelo menos, tem uma jabuticaba só. Mas continua sendo um projeto de merda, continua sendo um projeto de bosta que não vai ajudar absolutamente em nada, mas vai prejudicar a internet no Brasil, vai prejudicar as pessoas que vivem na internet no Brasil, vai prejudicar todo mundo no Brasil sem piorar, sem resolver problema de nada. Porque, de novo, mas vai ter que identificar as pessoas. Meu amigo, a pessoa vai no outro país e se identifica no outro país. A internet é uma só no mundo inteiro. Ela cria um usuário no outro país e vem fazer as coisas aqui no Brasil. Como é que você vai impedir isso, né? Ou seja, uma lambança isso daqui, totalmente inviável esse projeto. Espero que os deputados não aprovem essa porcaria. Eu acho que não vai aprovar, tá? Porque é o que eu falei para vocês, o governo Lula tá fazendo toda essa palhaçada, tripudiando em cima do cadáver da menininha, né, para poder tentar passar o projeto de lei deles. Eu acho que eles não conseguem passar esse projeto de lei de qualquer forma. Mas é um risco, o risco existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.